Marcos, eu sou consultor internacional de indústria de jogos e, na verdade, até agradeço aqui o Marcos por já ter adiantado grande parte do que eu acho importante falar para vocês. E se ele não conseguiu fazer vocês se desmotivarem e desistir agora, talvez eu consiga. Pronto. Vamos lá. Um pouquinho do que eu fiz até hoje, como que eu entrei nesse mercado. Eu comecei, na verdade, trabalhando com marketing digital, né, ou seja, com negócios digitais em um portal, no caso Yahoo, e a partir, foi desse momento que eu, na verdade, comecei a entender um pouco mais o que significava fazer negócios online. Porque até então, nesse momento em 2000, por exemplo, ainda a gente estava ali na época da bolha, né? Logo que a bolha estourou. Então, até então, todos os modelos de negócio que existiam, online ou digitais, ou qual seja o nome, ainda não eram modelos consolidados, porque, na verdade, tudo dependia de hábito de consumo das pessoas. E a internet era muito nova, né? Então, você imagina que, naquela época, o e-commerce tinha uma dificuldade tremenda de vingar aqui no Brasil, principalmente, por causa de desconfiança do usuário, né? Em fazer uma compra online, em botar um número de cartão de crédito e aquela coisa toda. Hoje você já não escuta tanto, né? Por exemplo, esse tipo de problema. Ou seja, foi uma época que houve, então, uma mudança tecnológica que acabou influenciando, na verdade, no hábito das pessoas de consumir informação, de se comunicar, principalmente, e, obviamente, consumir, né? Bom, minha rua eu trabalhei com bastante coisa. Eu trabalhei também com produção, apesar de eu não ser um cara técnico, eu sou formado em administração, mas eu trabalhei bastante com produção, trabalhei com publicidade e desenvolvimento de negócio. Desenvolvimento de negócios na verdade, as competências que provavelmente aqui todo mundo que quiser entrar, começar a trabalhar com jogos, e ainda mais quem tiver justamente o interesse e a ideia de querer montar um negócio próprio, né, ou conseguir lançar os seus projetos, no final das contas, o business development, né, o cara que desenvolve o negócio, faz exatamente isso. Tenta imaginar formas de você gerar um negócio, né, independente. Então, e aí você usa todas as ferramentas que você tem à disposição. Você usa tecnologias diferentes, você usa plataformas diferentes, enfim, você acaba usando tudo que as pessoas estão usando, tudo que o mercado está ditando, e você tem que tentar usar isso ao seu favor. Em 2006, eu comecei, então, de uma maneira mais forte, a trabalhar com games, que a gente chama de indústria de jogos mesmo, cujo modelo de negócio é gerar dinheiro através de um jogo, de uma plataforma de entretenimento. E o Rabotel foi a minha primeira experiência. Como eu falei, o meu trabalho sempre foi mais de desenvolvimento de negócios. E nessa época eu tinha um conhecimento suficiente para ajudar a empresa a vir para o Brasil, né? Inclusive, e na verdade até hoje é um dos principais modelos de negócio. Você fala assim, você pegar os jogos que mais faturam, e vamos falar de faturamento, a gente está falando de negócios aqui, é o que mais rola dinheiro em free to play. O modelo que até hoje, por enquanto, ainda é o modelo que mais vende, que mais gera valor na indústria, que mais faz a indústria gerar. Não sei se é o melhor modelo, né? Muita gente, realmente muitas empresas, muitos estúdios acabaram denegrindo um pouco a imagem, porque no final das contas eles estavam implementando o pay to play, né? Uma coisa assim. Muito bem, e olha só, então eu continuei, mesmo saindo do Rabo, eu continuei ligado à indústria de jogos, mas trabalhando com um modelo de negócio que não era o dele.
que era, porque o modelo de negócio do Rabo era free-to-play, foi trabalhar com publicidade, ou seja, vender a publicidade que é trabalhada dentro do Rabo. E para a empresa, na verdade, era uma parte do negócio super insignificante, porque eles nunca esperavam fazer dinheiro com publicidade. Então, publicidade não era um revenue stream, né, uma linha de receita que a empresa dava muito valor. E mesmo assim, fazia um bom dinheiro. Né, fazia um bom dinheiro e, inclusive, chamava a atenção de empresas grandes, empresas multinacionais, Coca-Cola, Procter & Gamble, Unilever, Nestlé, Disney, enfim. Porque era um produto realmente de qualidade, bom, e as oportunidades de publicidade dentro do site realmente eram muito boas. Então, na verdade, a GameBiz, ela surgiu, a minha agência, ela surgiu justamente porque eu precisava ter um CNPJ para poder prestar um serviço para o Rabo, né? Então, essa já é uma situação que, por exemplo, muitos de vocês já vão poder começar a pensar. Né? Por exemplo, qual que é a importância de repente, ter um CNPJ, ter uma empresa aberta? De repente, você ainda não está no momento que você consegue lançar seu produto inteiro, botar ele no mercado e já depositar todas as suas fichas num jogo que vai te sustentar, que vai gerar uma receita para fazer você sobreviver. Mas de repente você já tem skills suficientes para fazer um trabalho de outsourcing, para fazer trabalhar alguma parte específica de um projeto. Isso acontece. Se fosse falar para vocês, olha, das oportunidades no mercado de games seria, por exemplo, outsourcing. Porque você tem várias disciplinas trabalhadas principalmente em jogos grandes. Enfim, a partir da GameBiz, então, eu tive contato com outras grandes empresas e acabei trabalhando para eles de maneiras diferentes, como sendo simplesmente consultor, fazendo alguns projetos de consultoria, pesquisa de mercado, enfim, ajudando eles a conhecer o mercado brasileiro, ou mesmo operando a empresa aqui e fazendo todo esse trabalho que eu sei que acho que é o maior desafio de todo mundo, não só das grandes como das pequenas, mas fazer o marketing, fazer o site, né, o jogo ficar conhecido, conseguir deixar ele adaptado para o mercado e fazer ele crescer. Acho que essa seria acho que o problema principal, lançar e fazer crescer. Só lançar é muito fácil, você pode simplesmente lançar e deixar ele lá que ninguém jogar, pronto, você só lançou. O difícil é lançar e fazer ele crescer. Né? E aí, então, eu acabei trabalhando com o Stardoll, que é uma rede social para meninas, que é também um modelo free-to-play, por exemplo. InnoGames, que é uma empresa que é uma desenvolvedora de MMOs de estratégia, browser. Muita gente não gosta, de repente muita gente nunca ouviu falar de Forge of Empires, Grapolis e tudo mais. E dá a impressão, putz, mais um jogo, mas era mais um jogo que só no Brasil faturava 10 milhões de reais. Então, ou seja, uma coisa que eu achei muito legal que o Marcos comentou é em relação à grana. Né? Tipo, quanto a gente vai esperar ganhar de grana com um jogo, qual que é o nível de faturamento que você pode ter, né, trabalhando com um jogo. E até vou adiantar um número assim, que vai desmotivar a maioria das pessoas. Você sabe que a média de jogo, a média de faturamento, ou seja, a média de quanto de dinheiro que um jogo, e considerando os topos, tá? Mobile, console, enfim, é uma média que fizeram esse estudo, e que de todos os jogos que foram comercializados, foram lançados no mercado, a média de valor que esse jogo traz é de $2 mil. Ou seja, um jogo, $2 mil, você não consegue sobreviver um mês. Se você soubesse que seu jogo ia faturar só $2 mil na vida toda dele, você parava de fazer. Né? Mas é óbvio que nessa conta, além dos top 20, top 30 estúdios que dominam 50% da grana do mercado, você tem os zilhões e zilhões de jogos super porcaria, que faturam zero. Como vocês sabem, na própria Google Play, não sei quantos por cento dos jogos são jogos fantasmas, na verdade, que foram lançados, mas ninguém nunca baixou.
né? Então, a boa notícia é o seguinte, que na verdade assim, para você sobreviver e sobreviver bem, você não precisa estar lá em cima faturando 3 milhões e meio por semana, como a gente hoje faz. Você de repente pode estar trabalhando bem com 20 mil, 15 mil, 30, 100 mil, 10 mil, dependendo do quanto você estabeleceu de objetivo para você, né? Então, e a boa notícia é, sair dos 2 mil para os 10 mil é muito fácil. Muito fácil no sentido que você não precisa fazer nada muito especial para passar do seu faturamento de 2 mil dólares para 10 mil dólares. Né? Basta você não ser exatamente o ruimzão. Se você fizer o seu trabalho de casa, fizer as coisas, o que o mercado considera certinho, você vai conseguir, com certeza, ter um sucesso financeiro. Não estou falando que vocês vão ficar milionários ou ricos, mas olha, eles vão ter um fluxo de caixa positivo, que de repente todo o esforço que vocês tiveram vai valer a pena sim. E apesar de eu ter trabalhado muito tempo do lado negro da força, né, as empresas vêm para o Brasil para pegar o mercado daqui e tudo mais, eu desde o ano passado me aproximei um pouco mais então da área de desenvolvimento do Brasil, depois que eu conheci bem a Eliana, o Marcos e todo mundo, até justamente para entender um pouco como que estava como que era o momento da indústria de desenvolvimento aqui no Brasil, até porque eu tinha contatos justamente de pessoas que estariam interessadas, grupos que estariam interessados em investir nesse mercado. Eu falei, bom, então não custa nada ver como é que está, né? E vai que eu acho algum projeto bacana que eu posso apresentar e de repente rola um negócio e tudo mais. E no final das contas isso é o seguinte, a gente descobriu que todos os desafios, os problemas que as grandes empresas tinham, na época que eu sempre trabalhei para eles, são na verdade os mesmos problemas e desafios que aqui a indústria nacional tem, né? Que é basicamente assim, como que eu lanço o meu jogo e como que eu monetizo, né? Ou seja, como que eu encontro o público certo para o meu jogo, né? E a partir daí, então, pensando um pouco nisso, saiu o projeto Escola Brasileira de Games, que na verdade nunca teve a intenção de ser uma escola, né, e tudo mais. Simplesmente foi uma iniciativa minha e de alguns outros profissionais do mercado, de justamente tentar oferecer para quem está querendo entrar nesse mercado, ter um pouco de background de gestão de negócio, né? Porque em termos técnicos, eu posso assegurar que vocês estão bem demais, sabe? Vocês, dá para perceber que a qualidade técnica, o domínio de tecnologia e tudo mais vocês têm. Mas conversando com players internacionais, que são na verdade os interessados no trabalho de vocês, e vocês não pensem que não tem gente interessada no trabalho de desenvolvimento no Brasil. Tem muito, tá? Mas a opinião deles é que estava faltando um pouquinho de percepção de negócios, né? Ou de preocupação em termos de olhar para aquele jogo, para aquele projeto, como um business, né? E de repente e tentar enxergar nos gestores, ou seja, nos estúdios, nos membros, né, nas equipes, se a equipe também estava preparada, né, justamente para poder produzir novos jogos ou levar aquele projeto para frente e tudo mais. Uma dica que eu já dou desde cara, quando vocês forem, por exemplo, procurar um publisher vier atrás de vocês, que é bem provável que aconteça também, uma coisa que eles vão avaliar, além do produto, óbvio, que vocês vão mostrar algum piloto que vocês já têm, ou eles, de repente, já viu um produto que vocês lançaram, ele vai analisar o poder de gestão da empresa, do estúdio. Basicamente isso. Porque ninguém acredita que o empreendimento vai ser um sucesso baseado num jogo só. Na verdade, todo o sucesso de um jogo, por exemplo, ele veio, na verdade, ele foi construído, de repente, por causa do lançamento de vários outros anteriores.
E provavelmente esse atual seu, que está de repente ganhando muito dinheiro e tudo mais, ele faz parte ainda então, de uma estratégia de longo prazo que envolve o lançamento de outros. E a indústria ela só cresce assim. Quando, na verdade, tudo que você está fazendo hoje ele faz parte de um plano de longo prazo, que o longo prazo seria assim, não acabar nunca. Né? Então a meta é sempre pensar grande, sempre olhar para frente e falar assim, não, eu preciso lançar vários, preciso fazer sempre melhor, e é isso que vai chamar a atenção, obviamente, por exemplo, de investidor e publisher. Porque eles pensam, obviamente, existe uma imagem muito negativa, que os caras são mercenários e tudo mais, mas na verdade é negócio. Né? E quem está querendo realmente fazer, quero ganhar dinheiro com games, quero me sujeitar à indústria de games, gente, tem que aceitar. Existem regras hoje que no mercado e que estão assim, então não adianta reclamar, por exemplo, das AAAs, da falta de incentivo do governo e tudo mais, porque o mercado é assim e quem quiser tem que entender como é que ele funciona e saber jogar nas mesmas regras. Muito bem, então a escola surgiu com esse propósito, na verdade, de tentar oferecer um pouco algum conhecimento em termos de gestão, práticas de gestão para lançamento, planejamento e tudo mais, que pode ser muito útil para vocês no futuro, principalmente para vocês poderem fazer o game design dos seus projetos. O Marcos até já falou logo de cara, disse assim, olha, o importante é você conhecer seu mercado. Né? Ou seja, saber o nicho que você vai querer entrar, ou seja, você tem que primeiro definir um mercado para você poder fazer um jogo. Né? Porque senão o jogo, no final das contas, ele não tem um objetivo claro, você não sabe para quem que ele vai estar agradando, que tipo de experiência o jogo vai querer passar. E obviamente isso define uma série de outras coisas em termos de negócio. Se você souber, por exemplo, qual que é o gênero do seu jogo, quando você for fazer marketing, você vai ter que saber qual que é o gênero que os portais de jogos eles trabalham para você tentar botar o destaque do seu jogo lá. Seu jogo é de corrida, você não vai botar no de estratégia. Né? E o mercado já trabalha com todas essas classificações. Né? Classificação por gênero, por plataforma, enfim. Então conhecer o mercado, como ele funciona, tudo é super importante. Bom, convido quem quiser depois conhecer o projeto Escola Brasileira de Games. Mas a ideia não é falar do projeto em si, mas exatamente do que eu acho que é importante para todo mundo que já está, por exemplo, já está empreendendo ou quer seguir carreira na indústria. Só para ter uma ideia aqui, quem aqui está, na verdade, buscando colocação em alguma empresa no mercado? De trabalhar com algum, ou seja, trabalhar em algum departamento específico? As outras pessoas, então, eu suponho que tem a ideia de montar um negócio, é isso? Ou tem estúdio e tal. Quem quer abrir um estúdio? Ou tem um projeto? Você sabe. Pô, tem gente que não quer fazer nada. Você só sei. Enfim. Acho que uma das coisas mais importantes para quem quer trabalhar nesse mercado, ou justamente começar a desenvolver um projeto, um empreendimento nesse mercado, parece chavão, mas você tem que conhecer o mercado. Né? Então, por exemplo, você vai abrir uma padaria, você tem que saber que tipo de pães que vem. Quantas pessoas normalmente vão na padaria e compram, quantos pães eles compram de cada vez. Se no seu bairro tem quantas padarias especializadas no que tipo de pagamento que elas aceitam. Tem padaria que só aceita dinheiro, tem padaria que aceita tudo. Enfim, em games é a mesma coisa. Eu diria que é um mercado tão concorrido quanto qualquer um outro, como qualquer um outro mesmo. E quando a gente fala de conhecer o mercado, então, primeiro, dá a impressão que é balela, mas isso aí é óbvio que tem que saber. Faturamento. Você tem que saber quanto que fatura o mercado, mas não simplesmente para dizer que você sabe. Mas vamos imaginar que você está num estágio que, olha, tem um aporte, tem que conseguir realmente uma demanda aqui para fazer um jogo,
me deixaram escolher o gênero do jogo que eu posso fazer. Pô, então você tem que fazer uma pesquisa de mercado e de repente ver, qual o jogo que vende mais? Se é casual, é mais hardcore, midcore game, que modelo que é o free to play que vende mais, paper install, enfim. Porque de repente isso vai te dar uma orientação já um pouco uma preliminar mais fácil. De repente você não vai partir para um mercado que tem 100 mil reais só disponível para todo mundo que queira participar. Então isso é muito importante, não saber só no mercado aqui no Brasil, mas também no mercado exterior. Saber, por exemplo, uma coisa que eu digo mercado internacional. Mercado internacional, lógico, internacional. Assim, o mercado de games é muito internacional. Eu diria que, assim, que é besteira de pensar, nos jogos, por exemplo, mesmo que vocês desenvolvedores estejam aqui no Brasil, de pensar só no mercado brasileiro. Todo mundo pensa no mercado internacional. Isso é uma tendência, faz parte. De repente você tem o seu jogo é um jogo que ele de repente ele tem um poder de monetização baixo, que você precisa de volume de gente, por exemplo, free to play. Free to play, é claro, a monetização para o usuário é baixíssima, então quanto mais gente você tiver, só assim você vai conseguir fazer muito dinheiro. E para isso você tem que conhecer um pouco, então no final das contas você tem que ter um pouco de entendimento de como que funcionam os outros mercados. Você vamos então para a América Latina que está mais perto. Mas para qual país que você vai? Você vai para o Peru, que tem 125, de repente ou vai para a Argentina, que lá tem um mercado bem maior. Então, esse tipo só de consciência é super importante para vocês, até para vocês se situarem e estar sempre entendendo como que tudo está se mexendo. Não adianta entender só como o Brasil está se virando, porque o Brasil provavelmente ele vai estar se virando de uma maneira por influência dos outros, porque ele vai estar reagindo a algum movimento de mercado de outros países. O jogo de vocês, ele é lançamento para todos os países possíveis e imagináveis do programa. O que é interessante, o que você precisa saber em relação ao mercado, número de usuários. Número de usuários mas número de usuários não simplesmente, o Brasil tem 100 milhões de jogadores. Não. Você tem que saber quantos usuários vão jogar o jogo que você está querendo fazer. Porque você chega lá e vê, porra, só tem 1000 pessoas que jogam. Mas, então não vai fazer esse, né? Então procura aquele que tem justamente um potencial de negócio maior. E aí você tem vários aspectos para analisar, tipo, não simplesmente se é homem ou mulher, mas também por idade, qual plataforma que eles usam, tem tipo de público-alvo que de repente ele é um cara que consome bastante jogo, ele joga bastante, mas ele na verdade não compra nada. Ou tem gente que joga, mas só joga em celular, então você de repente nem tinha pensado em fazer jogo para celular. Muito bem. Para gênero, mesma coisa, você tem que conhecer, você tem que estar familiarizado com as nomenclaturas que o mercado trabalha, porque isso vai ser importante para você negociar, para você fazer seu marketing, para tudo, para você se localizar. Porque quando a gente está pensando, gente, lançar jogo no mercado é se expor, você tem que falar no mercado, você tem que ser visto, o objetivo principal é você ser visto, e você tem que ser visto no lugar certo. Então, se o seu jogo de carro, de novo, estiver dentro de cards e cassino, está errado, você não vai vender nada. Então, é coisa besta, mas se você parar para analisar, tudo muda. A forma, de repente, o bannerzinho, a chamadinha que você vai fazer, de repente, no seu jogo, vai mudar muito, dependendo do marketplace. Isso é uma verdade, um cuidado especial no marketplace faz toda a diferença. A descrição, que imagem que vocês usam e tudo mais. Eu tenho um colega que ele trabalha na Gree. Vocês já ouviram falar da Gree, né? A Gree é uma empresa que faz jogos de celular. E eles fazem muitos jogos, eles fazem muito dinheiro. E se vocês terem uma ideia, o nível dos caras é de um nível assim, que eles têm um departamento que só fica fazendo A/B testing em página da App Store ou do Google Play. Então eles lançam 10 versões diferentes da página de descrição do jogo, mudando
a imagem, mudando os screenshots, mudando a chamada, tal, e eles vão vendo o resultado lá, assim, na hora, e já vê, olha, esse aqui performou mal, então já tira, não é esse que está funcionando bem, esse aqui está performando melhor, tal. E vão fazendo, porque o segredo, no final das contas, é você conseguir fazer otimização nos detalhes. Chega um momento da competição que você tem que começar a ganhar exatamente já nos detalhes. E é igual ao controle de custo. Todo mundo já ouviu falar de controle de custo, agora agora não pode mais usar sal, não tem que usar. Pô, você quer besta, mas pô, você economizou o sal, o clips, o papel sulfite, no final das contas você tem uma margem de segurança super grande, né? Podia estar indo direto para o seu bolso. Os gêneros, né? Então os gêneros você tem, sei lá, você pode desclassificar de maneira bem simples com uma maneira super mais complexa. Você tem que entender também as plataformas, como é que elas estão divididas, para onde que está indo. Por exemplo, se você olha, eu achei que os consoles já iam babar. Pô, imagina você desencana de fazer qualquer projeto voltado a console. Você perdeu a oportunidade, porque na verdade o negócio continuou. Então tá atento para onde está indo o mercado internacional, é muito importante, porque isso vai afetar você. Tecnologias, né, também mesma coisa. Mudou lá o Unreal Engine 3 para 4. Né, putz, tem um monte de gente que parou o projeto, começou a fazer tudo de novo e tal, aquela coisa. Eu não sou um cara tanto de produção, de desenvolvimento, mas é coisas que eu vejo, né, acontecendo. Uma das coisas mais importantes para vocês entenderem quando a gente fala de mercado é qual que é a dinâmica de negócio do mercado. Ou seja, o mercado de games não é só o jogador e o desenvolvedor. O mercado, na verdade, é composto por publishers, por distribuidor, por meio de pagamento, por mídia especializada, por serviços de suporte ao negócio. E aí, cada flechinha é o que a gente chama de modelo de negócio. Ou seja, a relação que um player tem com o outro, né? Player não é jogador de jogo, mas o player, o que cada empresa, cada área da indústria tem de negócio com o outro. E isso é importante você saber. Onde que roda mais dinheiro? Então você pensar bem, pô, a maior parte do dinheiro roda na mão dos meios de pagamento das operadoras de cartão. Né? Então, entender, pô, a grana está lá naquela ponta, como que essa grana vai chegar mais rápido no meu bolso? Quais são os atalhos? Né? E é ficar esperto exatamente em como que essa relação está mudando. Por exemplo, que é um exemplo muito claro, que a tecnologia, ela de repente ela muda todo o modelo de negócio, compra por SMS. Né? Tipo, se ela pode comprar lá as moedinhas por cartão de crédito, por boleto e tal, e dá para comprar por SMS também. Né? Tem vários jogos que você consegue comprar. Até ser lançado o App Store e o Google Play, toda a grana, ou seja, toda a grana de conteúdo mobile passava pela mão das integradoras e das operadoras do celular. Toda a grana. Só que agora, de repente, não. De repente a grana já não está mais passando tanto pelas operadoras, está passando agora direto pelo Google e pelo App Store, pelo cartão de crédito. Então você imagina, por exemplo, para o integrador de SMS, para as operadoras, o baque que foi uma mudança de tecnologia. Porque as operadoras tinham equipes de gente lá, pessoas que trabalhavam nesse segmento de monetização, que era o modelo de negócio da operadora. Muita gente foi mandada embora, muda, realoca e tal e tudo mais. Ou seja, existe uma movimentação em termos estruturais de negócio que a mudança de tecnologia pode te beneficiar ou te ferrar da noite para o dia. E aí eu falo, quais são as oportunidades aqui no Brasil? De uma maneira bem honesta, tá? Bem realista, eu diria que o Brasil, primeiro, a gente tem que entender que o Brasil está atrasado em relação a desenvolvimento, mas não desenvolvimento só a parte de produção, técnica, tá? Mas em modelo de negócio também. E por quê? Porque o Marco já tinha falado já várias por que o Brasil está atrasado, mas de uma maneira geral o que acontece? A gente teve acesso à tecnologia mais tarde.
né? E não simplesmente quem produz os jogos, mas o consumidor, que é o mais importante, porque sem o consumidor não adianta produzir jogo, porque o cara não tem para quem vender. Mas o consumidor, a maior parte da base de consumidora de jogos hoje, e vocês têm que ficar ligados nisso aí, são as classes mais baixas. Que é a galera que agora tem acesso à internet, que agora vai lá e compra um smartphone e tudo mais. E esses caras, eles são crus de internet, de tecnologia e tudo mais. Ele tem um trabalho de educação. O cara não está ligado o que é Steam. Então ele vai de repente ver o primeiro jogo que ele encontrar no UOL, porque o UOL era o único site que ele sabia navegar quando ele começou a usar o computador, quando ele comprou o primeiro computador. E eu digo, a maior parte do dinheiro vai vir de leigo. Tá? E porque eu digo, a pessoa que joga de repente o Age of Empires, não é que ele precisava já ter habilidade, tá? Pô, não, de repente ele botaram na frente dele o Age of Empires e ele aprendeu a jogar. Ok, mas ele é leigo em termos, ele não sabia onde procurar, não tem amigos que manjam de jogo para falar um para outro, o cara não está acostumado a entrar em fóruns de discussão e tudo mais, então assim, é um público bom, porque é o que tem de monte. Agora, como que você educa, como que você mostra o seu jogo para ele, que é o grande desafio, né? Então, o que eu vejo de carreira, em termos assim, de hoje quem está estudando jogos e quem está começando agora já a desenvolver seus jogos e não sabe exatamente onde, né, de onde que vai vir o dinheiro, então de ou você vira então um robista, você faz simplesmente por ideologia, por achar legal e testar sempre coisas novas. Eu não sou contra, eu acho que muitas das ideias de jogos brilhantes provavelmente partiram de desenvolvedores, de game designers que fizeram produtos que não tinham intenção nenhuma financeira no final das contas, mas o cara acabou criando conceitos, mecânicas e tudo mais que no final das contas depois a indústria foi lá e se aproveitou. Tá? Mas a gente está falando aqui na verdade de profissão, de negócio e tudo mais, então vamos esquecer um pouco a parte só de hobby, porque na verdade mesmo você trabalhando com game, você pode fazer um jogo por hobby, né? Então, ou você vai trabalhar com uma empresa, provavelmente você vai achar mais vaga lá fora do que aqui no Brasil, porque como eu já falei, pô, a gente tem um problema natural que a nossa indústria está menos desenvolvida, e não desenvolvida só em termos tecnológicos, mas em quantidade de empresas. Né? Se a gente tem uma base consumidora que agora ela está se amadurecendo, obviamente que o parque industrial também é muito novo. Né? Então, por exemplo, tem vaga sobrando lá? Sabe, se perguntar para a maioria dos estúdios conhecidos, pô, os caras estão sem de repente vaga aberta. Mas de repente, para trabalhar para outros mercados, de repente eles têm alguma que se encaixa no seu perfil e tudo mais. Uma das dicas, cara, aprende inglês. Se você não se aprendeu só o inglês no Start, Stop, Select, lá no menu e Options, cara, porque se o cara pedir de repente surge uma oportunidade de trabalhar lá na Inglaterra, na Índia, o que seja, e trabalhar remotamente, olha só, é realmente isso. Muitos estúdios que eu andei conversando, inclusive, eles falam assim, olha, eu quero do Brasil, eu quero talentos, porque os caras têm ideias. De repente eles estão interessados, inclusive, a dar mentoria para vocês, no sentido de aprimorar vocês tecnicamente, de te ensinar várias coisas que de repente aqui no Brasil ainda não tinham disponíveis. Mas eles querem o quê dos brasileiros? Vocês têm ideias diferentes, porque vocês vivem num outro país, numa outra cultura. Vocês não estão enviesados, não estão habituados com alguns modelos de negócio, algumas formas de consumo, que a galera lá já não consegue sair do mesmo lugar. Imagina na China, os caras têm 10 mil jogos sendo lançados. Pô, é óbvio que é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa lá. Né? E os caras, eles reconhecem muito o Brasil como país emergente, para começar. Por isso que a gente até voltou agora da Game Connection. E a impressão que a gente teve foi essa, assim, tipo, a maioria das reuniões que a gente teve foram as empresas que queriam falar com a gente, porque eles estão muito interessados no mercado aqui.
Porque dos mercados emergentes é o que mais está crescendo em termos de usuários, em termos de consumo de tecnologia e tal e tudo mais. E eles precisam de gente para ajudar eles a entrar aqui. Né? E eles estão muito dispostos, por exemplo, a fazer trabalhos em conjunto. Só que eles não conseguem chegar, às vezes não conseguem conversar com a galera, porque a galera às vezes não consegue falar inglês, não consegue falar alguma coisa que não seja, que saia um pouquinho justamente daquela especialização que a pessoa tem. Enfim, ou você pode trabalhar com uma empresa que seja relacionada à indústria de jogos. Então, por exemplo, trabalhar com uma compra, com uma jogos, uma Amazon, trabalhar numa agência de publicidade, enfim. Como vocês viram, tem várias empresas que não são necessariamente desenvolvedoras, mas elas fazem parte da indústria de games. E muitas vezes, muitas pessoas que eu conheço que hoje trabalham em empresas 100% games, começaram por uma empresa que primeiro era prestada serviço para uma indústria, para um desenvolvedor, para alguma coisa, e foi entrando, foi se infiltrando. Né? Então, ou seja, é um dos caminhos? É, tá, eu diria. Ou você abre sua própria empresa. Né? Você então realmente abre sua própria empresa e pensa como um negócio e justamente ter a missão de fazer o negócio dar certo e fazer com que o negócio te sustente. Né? Eu acho que e esse processo de tomada de decisão que no final das contas é o que vai pegar para 95% das pessoas que se dizem dispostas a abrir um negócio. E para quem vai começar, né, esse negócio, eu acho que uma boa forma de começar seria entender quais são as etapas fundamentais de você desenvolver um jogo e lançar ele. Obviamente, a parte de desenvolvimento em si, a parte mais técnica, né, de design, de programação, de modelagem, de tudo que eu não entendo, é obviamente uma das partes mais importantes em termos, é isso que é o DNA da indústria. A parte criativa é justamente a forma como você consegue transformar num produto digital aquela ideia. Isso, sem dúvida nenhuma, é super importante. Mas quando você pensa, então, de levar isso para a massa, levar isso para o mercado e fazer esse produto gerar dinheiro, infelizmente você vai ter que seguir algumas regrinhas que são comuns a todas as empresas de sucesso. De sucesso, não digo só se foi, não. Sucesso, assim, que entenderam qual que é o modelo de negócio e como que ele tem que ser sustentável, como que ele faz um produto bom, ou bom para o mercado, né? ou bom o suficiente para ele gerar valor. Pô, então, você tem, na verdade, você começa com pesquisa, e é pesquisa de pesquisar tudo aquilo que eu falei, pesquisar o mercado, pesquisar o gênero, que tipo de jogo o pessoal está jogando, qual que é a plataforma, qual que é a mecânica, quais são os meios de pagamentos, quais são as fontes de marketing que eu vou ter quando eu tiver que lançar e tudo mais. Pesquisa e pesquisa de tudo. E isso toma muito tempo, muito tempo. Planejamento, a parte de planejar, então, na verdade, já vem junto meio que com pesquisa, mas a parte de planejar inclui, por exemplo, o GDD. O GDD faz parte do processo de planejamento. Aqui você já planeja, inclusive, por exemplo, o marketing. Como que vai ser o marketing quando eu lançar? Você vai planejar a data de lançamento. Você vai planejar as datas de lançamento de upgrades do seu jogo e tudo mais. E aí, depois de planejar, e está tudo documentado, ou pelo menos documentado na sua cabeça, ou na cabeça de pelo menos da empresa como um todo, ou seja, quem precisa realmente a informação tá, que você faz a parte de desenvolvimento. Né? E que, obviamente, também é uma das partes mais complicadas de tudo. E depois você tem uma fase bem clara de lançamento, que basicamente são todas as ações de marketing, a relação com o mercado, as relações com o pessoal de monetização também, vai ser um período em que você vai ter vai despender um esforço de uma maneira totalmente diferenciada, que é já no lançamento. E a forma como você coloca o seu jogo no mercado a primeira vez de forma oficial e tudo mais, é o que vai já te garantir aquele salto
aquele primeiro salto, aquele impulso do cara que compete na natação, é aquele impulso inicial, que vai dar uma vantagem para ele. E, obviamente, depois ele tem a fase de crescimento, de maturidade, que é manter aquela vantagem que você teve e, obviamente, fazer o negócio crescer. Crescer em métricas de todos os aspectos. Métricas de performance de produto, métricas de usabilidade, métricas de monetização. E tem uma coisa que muita gente, a maioria também esquece, que é o plano de saída. Tem muitos jogos que, na verdade, eles têm a vida já com a data certa para morrer, para sair do mercado. E esse processo de tirar ele do mercado não é fácil. Às vezes você tem jogos que ainda tem uma comunidade enorme jogando, e como é que se desliga o servidor? Sem criar uma reputação ruim. De repente a estratégia de saída é exatamente como fazer uma migração desses usuários e para um jogo 2, para uma continuação ou para algum outro título. E aí, inclusive a minha apresentação aqui era para falar um pouco de monetização. Eu, no final das contas, eu pensei bem, eu achei mais interessante assim, olha, eu acho que dá para falar de monetização, mas primeiro eu acho que tem que chamar a atenção para todos aqueles aspectos antes, porque quando você chegar no ponto de realmente em pensar na monetização, é porque você já está confiante no seu produto, ou na sua, pelo menos no seu modelo de negócio, você já tem uma certa convicção de tudo. E, obviamente, o processo de planejar a monetização ela já ocorreu naquela segunda parte, mas o que especificamente de monetização, que eu acho que muita gente aqui ainda não conhece, mas eu quero mostrar para vocês, até para vocês entenderem o tamanho da naba que vai ser lá para frente. Quando a gente fala de análise e controle de monetização, a gente está falando de análise de KPIs, basicamente. KPIs, para quem não sabe, são as métricas fundamentais de um jogo. Por exemplo, quantos usuários novos tem por dia, quantos usuários deixaram o seu jogo, quanto tempo o usuário está ficando no seu jogo, quanto que ele está gastando, a cada quanto tempo, a cada quantos dias, qual que é o preço que ele está pagando toda vez que ela compra, qual método de pagamento está sendo mais usado, enfim. Tudo que determina performance, e a performance, no final das contas, ela tem o resultado final, que é o dinheiro, que é a venda. Então, a parte de monetização inclui muito a análise de métricas, eu vou mostrar algumas mais para frente, mas foco também justamente no orgânico. Orgânico, o que é? Crescimento orgânico. É o crescimento que não é pago, que não é você indo lá e apontando uma arma na cabeça, a pessoa fala assim, joga meu jogo você agora. É simplesmente o orgânico, é aquele que um usuário já seu, que gosta do seu jogo, que joga, e ele vai chamar mais gente de forma orgânica. Ou a base ela vai crescer de modo orgânico. Ou seja, é um crescimento que já não depende de um investimento direto. E o crescimento orgânico, ele simplesmente diz o seguinte, seu jogo é bom. Se o crescimento orgânico não existir, seu jogo não é bom. Porque a galera não está falando para outra e ninguém está espalhando a notícia. Então, existem métricas que você controla a parte de performance orgânica, que é muito importante. E a indústria, todos os players da indústria, que a gente fala de negócio, empresa de pagamento, empresa de mídia, plataforma de distribuição tal, e tudo mais, eles analisam muito isso. O Steam, com certeza, ele vê muito isso. Ele diz, qual que é o jogo que tem um crescimento orgânico, que tem uma quantidade que puxa outros downloads de graça, sem estar botando aqui na homepage. E é isso que faz, na verdade, você ficar no topo, em destaque, no topo do ranking lá da lista. É o seu poder de realmente de ser bom, de você conseguir muita instalação, muito registro e tal, de uma maneira que o produto por si só ele se garante. Então ele merece estar ali em evidência. Foco na retenção. Foco na retenção é como que você trabalha o seu jogo e todas as suas ações para manter o jogador dentro do seu jogo. Por mais tempo. Quanto mais tempo, melhor. Mais vezes por semana, por mais tempo, melhor. Isso é desafio do game designer, do
enfim, de pessoal de produto. Como que eu mantenho o cara jogando por mais tempo? Se eu vou lançar uma expansão nova, ou vou lançar mapas novos, ou features novos, enfim, você tem que dar um jeito de manter o cara dentro do seu jogo. E Community Management, o trabalho de justamente você falar com a comunidade, de manter os caras dentro, porque faz parte, manter eles dentro, e incentivar eles a consumir o seu jogo, e incentivar eles a falarem para outras pessoas do seu jogo. Então, a monetização, no final das contas, uma estratégia de monetização de sucesso, ela está baseada em alguns pilares, que se você trabalhar bacana, tudo tende a dar certo. Isso aqui, ó, é para vocês, não quero que ninguém entenda logo de cara, mas é um funil de receita de um jogo free to play. Tá? E na verdade dá para entender, na verdade, assim, que todo o processo de compra, no final das contas, ele começa com primeiro uma fase de aquisição do usuário, ou seja, você chegar no potencial comprador do seu jogo, reter ele dentro do seu produto e fazer ele experimentar, e ele, até ao ponto dele falar assim, ok, gostei, e aí sim fazer ele gastar, e nessa fase de gastar é fazer ele gastar mais. Tá tudo soando muito mercenário, assim, mas é mercenário mesmo. Então, você pode ver que quando eu falo de monetização, no final das contas, eu estou falando de várias coisas ao mesmo tempo, e que não adianta eu falar de monetização, por exemplo, se não falar de marketing. Né? Muita gente não sabe, mas sabe que previsão de receita, ou análise de receita, vendas, é uma área dentro de marketing. Não é dentro de finanças, não é dentro da área comercial, é marketing. Então, por exemplo, tudo começa em você tentar o maior número de unique visitors, ou o número de jogadores, enfim. Né? E você vai analisar do número de visitantes no seu jogo, quantas pessoas realmente foram lá e baixaram ou compraram. Desses que entraram, você tem que manter o número de usuários ativos, que vão estar sempre, que vão ser os seus fiéis. Desses fiéis, você tem que tentar pegar os caras que largaram o seu jogo em algum momento e trazer eles de volta. Depois trabalhar a frequência, fazer o cara jogar mais vezes, gastar os créditos dele. Aumentar o tempo de sessão. Depois você chega no que a gente chama de player lifetime. Player lifetime é quanto tempo um jogador médio fica dentro do seu jogo. Essa é uma resposta que, em tese, você já tem que ter mais ou menos antes de lançar seu jogo. Depois que você planejou ele, todos os levels, enfim, o jogo todo, todas as fases e tal, você tem que saber mais ou menos quanto tempo em média um jogador joga o seu jogo. Quantos por cento em média de repente não vão jogar até o final? Quantos por cento realmente vão terminar e vão jogar de novo? Isso, se você como desenvolvedor do jogo, você tem que ter mais ou menos, pelo menos uma ideia. Afinal, você é o dono do jogo. Você está criando ele, você tem que ter o controle de tudo. Ok, não tenho o controle do jogador. Não, mas você tem várias informações passadas de comparação com outros jogos e tal e tudo mais, e quando você desenhou o seu jogo, você se imaginou jogando e tudo mais, enfim. Na verdade, é um processo mais ou menos controlado. Para vocês terem uma ideia, o tempo médio de ciclo de vida de um jogador, estamos falando de MMO, esse MMO de estratégia, que seja um League of Legends, qualquer um free to play e tal, é de mais ou menos 6 meses, tempo de vida de um usuário. Mas tem meu amigo e a gente joga faz 4 horas. Não, beleza, cara, mas a média vai ser 6 meses. E a média de monetização, ou seja, a média de tempo, de quando as pessoas gastam alguma coisa no seu jogo, é nos 3 primeiros meses. 50% do dinheiro que você vai receber dos usuários vão partir dos primeiros 3 meses de jogatina dele. Porque até 3 meses é o momento que ele está empolgado. E que ele vai fazer, nossa, vou comprar.
Daí depois ele já fica mais maduro, assim, não, já sei, não vou comprar tanta besteira assim, vou ir aqui devagar, tal, tudo mais. E tem um jogador que daí vai manter o nível de monetização por muito, muito tempo, obviamente não na mesma intensidade quanto nos 3 primeiros meses. Mas ele tende, de repente, se ele for fiel ao seu produto for bom, ele vai continuar. Dos jogadores que estão jogando o seu jogo, então você tem daí a conversão para usuário pagante, né? E de pagante, daí depois você tem você vai achar uma métrica que se chama ARPU, ou ARPPU, que vocês, quando vocês começarem de repente trabalhar com campanhas de mídia, se mais para frente vocês forem comprar mídia de performance, mas que é uma das formas de marketing mais comuns na indústria de games, mas vamos falar dessas siglas. E ARPU, o que é? Na verdade, é quanto que a quantidade média de dinheiro que a pessoa está pagando para você ou está gastando toda vez que ela faz uma compra. Tá? Então, normalmente esse valor a gente calcula meio que por mês. Tá? Por mês tem jogo que as pessoas que compram, elas compram mais ou menos R$25. Tem jogo que no mês, em média, quem compra alguma coisa paga R$50. Enfim. Essas são métricas que você precisa entender antes de pensar em começar a fazer dinheiro. Porque para você imaginar quanto que você vai fazer de dinheiro, você vai usar as métricas para fazer previsão de receita. Né? Então, para parte de aquisição, que é um processo na parte que você ainda está lançando o seu produto e você quer estar angariando os jogadores, você tem CPM, que é o custo por milhar, tal, que é uma métrica usada em banner, por exemplo, banners comuns. CPC, que é o custo por clique, então você vai lá fazer uma campanha no Google, sei lá, o Google AdWords e tudo mais, links patrocinados, se você for gastar algum dinheiro nesse tipo de marketing, eles vão te cobrar por CPC, né, por custo do clique, cada clique que você teve, que levou para a página do seu jogo, ele vai ser cobrado de CPC. CPI, que é o custo por install, né, muito utilizado em mídia mobile, mídia para promover aplicações, aplicativos mobile. CPA é o mesmo conceito do install, só que é o chamado Cost Per Acquisition, que é simplesmente, por exemplo, um jogo MMO browser, que você entra lá e a primeira coisa que você faz é um cadastro, né? Você abre a sua conta. Em 30 segundos você abre a sua conta, o processo de você terminar o registro chama Acquisition. O mercado usa muito. E CPA, então, ou seja, completar um formulário, né? Você tem qualquer cadastro de promoção, eles chamam isso de Acquisition. E você pode comprar isso por um valor fixo, ou seja, você paga, sei lá, 50 centavos para quem completar o seu formulário de registro. MAU, DAO e a relação DAO sobre MAU. MAU é Monthly Active Users, que você tem que saber por mês qual que é a média de usuários que entram, que estão ali jogando o seu jogo. DAO é a média de usuários por dia que estão entrando no seu jogo. E a relação DAO sobre MAU, ou seja, quanto maior esse número, DAO sobre MAU, quer dizer que o seu jogo realmente é bom e o pessoal gosta de estar entrando todo dia, porque quase que é o mesmo número de pessoas que entram hoje está entrando todos os dias no mês. Né? Então, quanto maior você tiver essa relação, você tem uma noção do que está acontecendo com o seu jogo. Se a sua relação de DAO e MAU estiver muito pequena, cara, você precisa se preocupar, porque a galera está deixando. Né? Enfim, retenção. Número de sessões são métricas que você... todas essas métricas, de alguma maneira ou de outra, você consegue colocar, programar, fazer o seu jogo, o sistema que você tira seu log lá, você tem que extrair essas informações do seu jogo. Tá? Então, vocês forem pensar então, em BI, esse tipo de coisa, essas são as métricas que a área gerencial vai precisar para fazer o seu negócio melhorar, em termos de vendas, em termos de negócio, em termos de performance, de usabilidade. Então, número de sessões, tempo gasto, churn. Churn, para quem não sabe, é a quantidade de pessoas que largam o seu jogo depois de se registrar, depois de comprar ele. E a maioria dos jogos você tem que saber assim, quando o cara parou de jogar. Né? Assim, a partir de que dia que você viu que ele não entrou mais.
Esse tipo de informação é super importante para você, de repente, achar um erro, um erro no seu jogo, um bug, alguma coisa. Quer dizer, porra, sempre quando dá 20 horas de jogo, 70% das pessoas param de jogar. Aí você vai lá e vê o que acontece depois de 20 horas de jogo e de repente viu lá um bug que faz o cara não ir para lugar nenhum. Então, ou seja, as métricas, elas ajudam para várias coisas, né? Por exemplo, você entender o que está acontecendo com o seu jogo. Returning users é a quantidade de usuários que faz tempo que não entrava e tal, tudo mais, e eles estão entrando de volta. Isso usa muito em marketing. User lifetime, que eu já falei aqui, que é quanto tempo quanto tempo que o usuário fica jogando em média o seu jogo. E a parte de monetização, obviamente tem a receita líquida, que é a receita, na verdade, depois de algumas deduções. Tem gente que considera a receita líquida depois de algum imposto, ou de alguma comissão de pagamento, por exemplo, boa compra, né? Boa compra vai lá e te cobra, sei lá, 5% para cada transação que ele fizer. Então, de repente, a receita líquida é a receita bruta menos essa comissão. Por que eu tenho que saber isso? Porque contratos de revenue share, contratos de publisher, tarará, esse tipo de coisa, às vezes eles põem lá net revenue e não gross revenue. Então, isso é uma coisa que, quando vocês estiverem fazendo negócios, vocês vão se deparar. LTV e NLTV, para mim, acho que são umas das mais importantes. LTV, o que significa? Lifetime Value, que é exatamente aquilo que eu tinha comentado no começo. Assim, quanto que um jogo gera de dinheiro na vida dele, enquanto ele existir. Lifetime Value é a mesma coisa, só que para um jogador. Quanto que um jogador te gera de dinheiro enquanto ele estiver jogando o seu jogo. Isso é muito importante você saber. E eu acho que é a métrica principal que faz que é a contrapartida justamente de investimento em marketing. Porque a partir do momento que você sabe quanto que um jogador seu, em média, ele te gera de dinheiro, você sabe o quanto que você pode investir de grana para trazer um jogador novo. Então, se você tem historicamente, a média do meu LTV aqui é de $3, então você pode ir lá e comprar um novo usuário por $1, você vai estar ganhando 2. Ou seja, é um marketing super sustentável. E isso explica muito por que as empresas gastam rios e rios de dinheiro. Não é porque eles são desvarados, tão loucos jogando dinheiro. Ninguém põe $5 milhões numa campanha sem ter certeza que o negócio vai dar dinheiro, vai retornar. Né? Então, uma coisa que eu queria passar para vocês é o seguinte: não tenham preconceito com marketing. Óbvio, quanto mais conseguirem fazer marketing de graça, rede social, viral, marketing de guerrilha, ótimo, melhor, tal. Mas de repente vocês vão estar num nível que vocês vão ter que escalar o business de vocês para um nível maior. Vocês só vão conseguir mais tráfego comprando. E isso, o mercado da indústria funciona assim. Né? E obviamente, muito do dinheiro da indústria de games é marketing. É comprando promoção, é pagando para empresas de banner, é pagando revenue share para os big jogos, é pagando os 30% lá para o Steam. No final das contas, o Steam ele tá ficando com uma parte do seu dinheiro. Ele está apostando, ok, deixa você colocar o seu jogo aqui, espero que ele venda, eu vou pegar a minha parte, estou te dando o serviço de distribuição. E um marketplace legal. Qual que é a minha opinião em relação ao Steam e tal? Todas têm um limite, eu acho. Por exemplo, o Steam há 3 anos atrás, provavelmente ele era muito melhor para quem estava botando no jogo. Hoje, você já entra no Steam já totalmente subido. Você já tem muito menos destaque em homepage, alguma coisa assim, do que você tinha no começo. Né? Então, qual que é a solução? Você tem que procurar outros canais de marketing. Vai procurar outros Steams similares e tudo mais. Vocês sabem que na China não tem Google Play App Store, né?
Existem mais de 1000 marketplaces só para mobile. Porque os caras vão criar um marketplace de nicho e tudo mais. E óbvio, tem muita gente, tem espaço para todo mundo. Mas só para vocês entenderem, né? Cada joguinho pequeno lá teve 1 milhão de downloads. É tudo nesse nível, tudo na casa de milhões e tal. Mas é uma boa escola para você aprender como é que você se destaca em relação à multidão. Você concorda que na China não é só a grana que vai fazer? Não é só a grana. Porque senão, como é que vai ter todo mundo gastando milhões? Não é todo mundo tem milhões. Mas tem muito jogo que fatura seus 50 mil, 100 mil, 150 mil por mês e os caras estão ok. Nem são os populares, os conhecidos e tudo mais. Mas enfim. Isso aqui é rapidinho, tá? Não quero que vocês a maioria já deve ter desencanado do Stage Games. Pra vocês terem uma ideia de custos das coisas. Por exemplo, custo de aquisição. O custo de um clique no Facebook, no Google, é mais ou menos 20 centavos. Tá? Para mais. Mas, por exemplo, você vai lá fazer uma campanhazinha no Google para promover o seu site, o seu jogo. Na hora que ele aparecer lá no resultado da busca, alguém clicar lá e cair no seu site, 20 centavos. Custo de um CPA. Existem várias empresas, e muitas, internacionais, gigantes, que trabalham só venda de publicidade para game. Então tem algumas empresas que você pode ir lá e falar assim, olha, eu quero comprar banners, né, fazer propaganda com banners, aqui no Brasil, o máximo de pessoas que você puder atingir. Tem essas empresas que eles têm banner espalhado em tudo quanto é site, em tudo quanto é portal e tal, tudo mais. E lá eles têm um modelo de negócio que eles te cobram por registro. Então vamos imaginar que você tem um jogo que o usuário vai lá e se registra e a partir daí ele já é seu usuário. Você pode, de repente, calcular uma campanha de marketing assim. O preço varia de R$1 a R$3, por exemplo. Então, se você sabe que o seu jogo fatura, cada jogador fatura em média R$2,5, R$5, R$10, você vai lá e compra o cara por um. Quanto mais grana você tiver, você vai lá e compra, porque no final das contas é certeza que vai vir uma grana. Né? E aí, por exemplo, que de repente vem a necessidade de pedir um empréstimo, né? Um financiamento, tal. Ou seja, o financiamento, pedir a grana no mercado, tem um propósito muito claro. Quem vai te emprestar grana tem um propósito muito claro, é que você devolva com juros. Né? Então, ou seja, se você está pedindo dinheiro, você tem que ter um objetivo claro. Você tem que saber exatamente o quanto que você vai devolver para ele. Né? Concordo totalmente com o Marcos. Não é o lance, não é chegar lá, vou pedir a grana aqui para o meu projeto. Você é louco. Primeiro, só vão mesmo depositar uma grana na sua conta quando você provar por A mais B que o seu negócio está certo, tal. Né? Custo de um CPI de instalação para jogo mobile. O pessoal cobra, é mais barato que para PC. Eles cobram mais ou menos R$72 ou até mais por instalação. Então, só para ter uma ideia de receita por um jogo de instalação. Né? Você vai lá, o preço custa 10, você vendeu 1.000. Receita, 10 mil, muito bem. Só que você tem um imposto de 17,5%, se for aqui no Brasil, mais ou menos, que é 1.750. Você tem a comissão lá do Boa Compra, ou a comissão, não sei de quem que está processando seu pagamento, vamos dizer que do Steam, pronto, 30%. Né, 3 mil. Daí no final das contas, a receita líquida mesmo, cara, no seu bolso, você fala assim, puta, faturei 10 pau, fazer não. Receita líquida é 5,350. Você tem que esquecer que você, de repente, você pagou isso por aquele... Por aquele, né? Não, isso que eu falei. E daí, sei lá, só que você esqueceu que, puta, eu comprei uma campanha de aquisição que eu paguei R$1 para cada uma instalação. Tá? Mas só para vocês entenderem, então, que não esqueçam que não é só a receita que vale, no final das contas. Então o lucro real, na verdade, foi de 4,200. Uma receita de jogo free-to-play, sei lá, o cara tem 10 mil usuários ativos. 5% são pagantes, que está
acima da média aqui, mas tudo bem. Vamos imaginar que 5% são pagantes, ou seja, 500 pessoas. O preço por aquele pacotinho de moedas, né, que você pode comprar, moedas de 50 moedas, 100 moedas, 200 moedas, enfim. Mas vamos imaginar que custa o preço médio, o ticket médio que o pessoal paga é o pacote de 25. Então, vamos lá, 25. Você teve uma receita de 12.500. O ARPU, que é a receita por usuário, obviamente, 25. Né? Aqui nesse caso foi bem igualzinho o preço do pacote. A ARPPU, o que é? É a receita por usuário pagante. E o ARPU, que é considerando inclusive os usuários não pagantes, ele cai para 1,25. Se eu tivesse comprado lá uma campanha de CPA e pagasse cada registro, né, cada instalação, R$1, eu teria pago 10 mil ao todo. Então, no final das contas, o meu lucro foi só de 2 pagos. Né? Então, ou seja, não se esqueçam nunca que receita está sempre, na maioria das vezes, está sempre atrelada a algum custo, alguma despesa. Publicidade, receita de publicidade. Isso aqui talvez não seja mais, mas você entender como que é feita a conta. Publicidade, o que você precisa fazer para fazer dinheiro com publicidade? Você tem que ter audiência, você tem que ter impressão de páginas, você tem que ter usuário, enfim, você tem que ter muito tráfego. Então vamos imaginar que se você tiver um jogo que ele tem 1 milhão de impressões de página, tá? 1 milhão que roda em banner. CTR é taxa de cliques. Né? Vocês sabem que CTR, ou seja, de 1000 vezes que um banner apareceu, quantas pessoas clicam, ou quantas vezes o banner é clicado. Essa taxa chama-se CTR, é Click-Through Rate. Vamos imaginar que a taxa, aqui a média de mercado é isso mesmo, é bem baixo, 1%. Você recebeu 5.000 cliques. Se você cobrava 20 centavos por clique, sua receita é de R$1.000. Ou seja, se você quiser ter 10 mil reais no bolso, seu jogo tem que ter pelo menos 10 milhões de impressões. E é mais ou menos assim. Tá? Bom, palmas primeiro. É que é muito difícil, muito cálculo. Olha, gente, eu tentei ser bem light. O próximo Big Spill é uma calculadora. Pode ser primeiro. Tá bom. Vamos lá. Para uma dessa pergunta aqui. Ok. No recente lançamento de Middle-earth Shadows of Mordor, houve um pequeno grande escândalo com relação à divulgação do jogo, novamente, através de youtubers. E qual era a questão, o cerne desse escândalo? As regras para a divulgação do jogo foram: você só deve enaltecer o jogo pelos comentários positivos, não podem ser citados produtos da licença Senhor dos Anéis, e o jogo é uma série de restrições em que a pessoa que ia divulgar, contratado para divulgar o jogo, tinha que se submeter. No vazamento, a grande recepção do jogo foi afetada, onde, de forma ética, a gente traça uma linha na areia para poder investir na divulgação do jogo. Eu entendi, na verdade, que é um modelo de... Vou ter que ir embora, mas... porque, na verdade, assim, isso aí não chega a ser a publicidade, né? Porque isso aí, quem que não podia falar, eram jornalistas? Não. Eram jornalistas. Até às 10 horas. Outro nome, não por acaso. Eles
Eles têm que... Não, então, é porque eu não sei exatamente como que foi esse exemplo, né? Assim, por exemplo, o Riot, você pega o League of Legends, os fã-clubes, os grupos, fãs, você pode ter fansites, você pode ter, ou seja, você pode promover o jogo de várias maneiras. Só que ele tem várias restrições, por exemplo, você não pode usar o logo. Você não pode usar o logo da Riot, da League of Legends. Você não pode usar, na verdade, algum material gráfico que é considerado propriedade intelectual. Né? No caso, porque eu não acompanhei esse caso que você me falou, tá? Eu não sei exatamente qual seria o motivo deles não deixarem divulgar alguns elementos, né, do jogo. Eu vi o jogo, esse jogo lá na BGS, né? Esse estava na BGS. Cara, então, eu não, sinceramente, eu não sei por que eles... porque depende de quem que eles proibiram. Eles proibiram jornalista, proibiram fãs, simplesmente fansites, ou proibiram, de repente, plataformas específicas para promoção, né? De repente tem algum detalhe aí que eu por exemplo, não consigo identificar que eu consigo falar, olha, é por isso. Por exemplo, Copa do Mundo, tá? Vamos imaginar, um exemplo bem clássico. Jornal, se não fossem os veículos oficiais autorizados da FIFA, por exemplo, qualquer material que você fosse falar da Copa do Mundo, você não podia usar, por exemplo, Copa do Mundo da FIFA. Você tinha que usar a Copa do Mundo e não falar, não mencionar algumas coisas. Se imaginar que você ia fazer um cartaz do seu bar, você olha, vem assistir os jogos da Copa do Mundo aqui. Tipo, você não podia falar jogos da Copa da FIFA, você não podia nem botar o logo ali para ficar mais bonitinho para chamar isso. Por quê? Mas por problema de propriedade intelectual. Não sei, não consigo, eu não sou especialista para valorar assim, qual que seria o prejuízo que os fansites dariam para a Riot caso elas começassem a promover o jogo usando a marca oficial. A única coisa que o único caso que uma vez eu presenciei, que era do nosso lado, inclusive a gente proibiu das pessoas divulgarem, usarem as nossas marcas, era por causa disso, até para evitar depois pirataria. Porque o negócio uma leva a outra, assim, não, até quando tá mais ou menos, tá feio pra caramba que você não sabe o que é, quer dizer, que nitidamente não é o site oficial da Riot, beleza. Mas de repente o cara vai lá e cria um phishing site. Que é um negócio igualzinho e tal, tudo mais. Então, só vejo, nessa sua pergunta, só vejo esse motivo, porque eu não acompanhei o cara, me desculpe. Então a informação foi boa, o uso da licença. E eu não sei, só complementando, eu não sei se essa lista de restrições foi limitada a apenas Let's Plays ou divulgação geral, por meio das redes sociais. No meu caso, eu disse do Senhor dos Anéis, do jogo do Senhor dos Anéis. Então, cara, eu não sei porque eu não conheço. Esse aqui mas eu acredito assim, normalmente eles não deixam veicular em lugar nenhum. Assim, não faz nem diferença se é impresso, se é canal digital ou canal impresso. Porque isso tem no mercado de publicidade, por exemplo, de comunicação, tem muito essa diferença, inclusive, por exemplo, Ancine, se for pagar lá, fazer uma propaganda só para a internet é um preço, se for tem que pagar a taxa para veicular essa propaganda na televisão, é um preço totalmente diferente. Mas, infelizmente, não sei.